Eu vi aí de todo o Sudeste, tá, hein? Oh, muito bom. Tem usuárias minhas aí, gente, participando, as minhas mamãezinhas que estão amamentando? Levanta a Ó, mãozinha, dá uma eu mãozinha vi para gente mim, de Petrópolis, hein, gente. Cássia? Tem gente de Petrópolis? Ah, que legal, eu sou daqui. Aqui tá frio, né, gente? Ó, mas Aqui no assim, ó. Rio eu já tô achando frio, imagina aí, misericórdia. Ah, ó, manda um coraçãozinho pra gente. Ah, as minhas lindas Ah, usuárias que legal. estão aí, todo mundo na amamentação. Povo lindo, gente, seja muito, todo mundo muito bem-vindo, viu? Que a nossa noite seja muito proveitosa. Então, umas normas para a gente poder ter um excelente webinário, ok? O chat vai ficar aberto. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da amamentação, do método, e tem dúvida, a gente pode colocar no chat ou levantar a mão, ok? Porque a gente vai estar, eu e a Aparecida, olhando o chat e olhando as mãozinhas, e a gente vai abrindo para as perguntas, ok? Para que a gente possa conseguir passar aí o máximo de informação para que a gente possa estar junto aí. Então, todo mundo que tiver com a mãozinha baixada agora, a gente vai levantada, a gente vai baixar as mãozinhas. Eu estou baixando aqui. E aí, quando a gente precisar, é só levantar a mãozinha ou colocar no chat que a gente vai estar respondendo, vamos estar conversando, né? Essa é a grande beleza. E tem Brasília, gente. Seja bem-vindo, povo de Brasília. Olha que lindo! Para que a gente possa estar aí nessa noite aí, aproveitando o máximo. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês quem sou eu, né? Eu sou Cássia, eu sou casada com o Célio Júnior. O meu esposo ele tem aversão à câmera, gente. Então, vocês. Ele só lá na cozinha gritando, oi! Mas vocês não conseguem vê-lo aqui, ó. Eu suo para ele fazer assim, sabe? Ele não gosta, não. Mas eu gosto. Somos casados há 18 anos e temos uma filha de 12 anos. Na realidade, Emanuela é minha quarta gestação, mas a gente vai ter um outro bate-papo, um outro dia que a gente vai falar sobre isso, que é o nosso testemunho como usuárias do método Billings, né? Não só como instrutoras, como divulgadoras, como mães, mas sim como usuárias, que passamos por essa fase aí da amamentação também, tanto a Aparecida quanto eu, né? E a gente tem muita coisa aí para estar partilhando junto. Hoje eu estou como responsável do Regional Sudeste pela Sempaflam Brasil. A minha formação profissional, eu sou estética, eu fiz estética e cosmética, a minha pós-graduação, ou seja, a minha especialização é em pós-cirúrgico, né? E questão de paliação, de tratamentos com gestante também. Enfim, a gente está aí nesse cuidado que é o que move o nosso viver, né? Eu e minha família, nós somos missionários e o método Billings é uma grande missão na nossa vida. Né? Então, mais do que tudo, é levar aquilo que para a gente foi, eu falo, né? O método me salvou. E por isso eu quero partilhar ele com o máximo de mulheres que eu puder. Né? Então, por isso que a gente é instrutora com muito amor, com muito carinho, há 17 anos. Eu estou acelerada, porque nós estamos muito felizes com esse momento. É um grande divisor de águas para a gente, né? Tanto para mim como para a Aparecida. É nosso primeiro webinário, só para vocês saberem, que vai ser o primeiro de um monte, porque a gente tem muito papo aí para a gente tomar um café e conversar. Eu vou passar agora para a Aparecida, ela vai se apresentar e ela vai começar a condução do nosso webinário. Tá bom, gente? Não esqueçam, dúvida, pergunta, pode colocar no chat ou levantar a mãozinha que a gente está aqui atentas. Isso aí. Então, boa noite a todas. É um prazer estar aqui. Eu sou a Aparecida. Sou casada há 4 anos e 9 meses. 9, 10. Não, 9 meses, isso mesmo. Vou fazer 5 anos de casada esse ano. Sou usuária do MOB desde antes de eu casar, né? Que eu comecei a aprender antes. E sou instrutora também do método desde 2020, né? Estou aí atendendo também, né? A Cássia é minha coordenadora da regional. Então é um prazer, né? A gente estar aqui juntas. E além disso, eu sou enfermeira, trabalho com consultoria de amamentação, cuidados com recém-nascido, sono, laser terapia. Então, é isso, né? Eu sou casada com o Matheus e tenho 2 filhos, 2 meninos, que são bênçãos de Deus na nossa vida. É isso.
Muito Então, vamos bem. iniciar, né? Eu vou pedir para a Cássia passar o slide, por favor. Sim, tô só pegando ele de volta aqui, que perdi ele. Tá. Achei ele. E aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre a anatomofisiologia da amamentação, tá? Da lactação. E aí a gente vai ver algumas imagens. Você pode passar? Da nossa mama, né? Então, só para contextualizar aqui para vocês, como que funciona o desenvolvimento mamário, tá? Para a gente chegar e falar um pouquinho da produção de leite. Então é o seguinte, né? Nós mulheres, né, quando passamos pela puberdade, nós temos ali uma parte do desenvolvimento mamário. Então é geralmente naquele momento, né, que a gente está passando, que a gente tem a menarca. Então geralmente um pouco antes da menarca, que é a primeira menstruação, nós começamos, né, ali o desenvolvimento da mama. Nós temos um desenvolvimento parcial, tá, da nossa mama durante a puberdade. Então, a nossa mama, como vocês podem ver aí na imagem, nela contém glândulas mamárias, que são tipo essas uvinhas que vocês estão vendo aí no slide. Acho que a Cássia que está mexendo, ela consegue mostrar aí essas uvinhas, esses cachinhos de uva, isso. Eles são os alvéolos mamários, né? E é dentro desses alvéolos que o leite é produzido, tá bom? E aí tem o ducto, que é tipo esse canudinho que sai dos alvéolos, e eles se encontram ali na saída no mamilo, tá bom? Então isso aqui é super importante da gente saber. E o tamanho da mama em si, ele é determinado pela quantidade de gordura, tá? Então, na primeira imagem, a gente vê aquela parte amarela, é a gordura que tem na mama. Então, tem muita gente que até pergunta, né? Ah, eu tenho uma mama pequena, vou produzir pouco leite? Ou tenho uma mama muito grande, vou produzir muito leite? Não é o tamanho da mama que determina a quantidade, né, de leite que você vai produzir, tá? E a gente vai entender um pouquinho da produção de leite. E aí, como eu falei, na puberdade, a gente tem esse desenvolvimento mamário parcial, e depois, em todo o ciclo menstrual, um pouquinho da mama é desenvolvido, tá? Então, por isso que algumas mulheres, durante o ciclo menstrual, apresentam sensibilidade mamária, porque as glândulas ali estão em desenvolvimento. Então, assim, é muito importante para o desenvolvimento mamário os nossos hormônios, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Mas pode ir para o primeiro slide, não precisa passar, não. Mas, por exemplo, se a mulher ela tem alguma disfunção metabólica, isso pode prejudicar. Por exemplo, pessoas que têm diabetes. A insulina ela tem um papel importante na formação das glândulas mamárias. Então, mulheres que têm diabetes podem ter algum prejuízo, né, na formação dessas glândulas, tá? Então, é super importante a questão também de hipotiroidismo, de síndrome do ovário policístico. Tudo isso pode interferir na lactação depois que a mulher passa pela gestação, tá? Então, durante a gestação é que essa mama ela vai ter o seu desenvolvimento completo, tá? Porque aí ela estará se preparando para ser alimento de um ser humaninho que vai nascer, né? Então, a mama ela vai se desenvolver completamente durante a gestação. E aí, durante a gestação, a mulher pode perceber algumas mudanças na mama, né? Então, ela pode sentir que a mama ela pode aumentar um pouco de tamanho, tá? Essa região aqui em volta do mamilo, eu tô mostrando aqui na câmera, tá? Se alguém estiver vendo, que a gente chama de areola. A areola, geralmente, ela vai ficando mais escura, assim como outras partes do corpo também. Às vezes a virilha, as axilas, o pescoço, tá? Então, a areola ela vai ficando mais escura, criando um contraste entre o corpo da mama e a areola, tá? Geralmente aparecem mais espinhazinhas aqui em volta, que são os tubérculos de Montgomery. Eles são responsáveis por hidratar essa região e preparar para a amamentação. Ou seja, durante a gestação, a mulher não precisa preparar a mama, não precisa pegar sol, não precisa esfregar bucha vegetal, não precisa passar pomadas, porque o seu próprio corpo, através de ação hormonal,
ela já se prepara para a amamentação, tá? E aí, durante a gestação, por volta da 16ª semana de gestação, a mulher já começa a produzir o colostro, que é o primeiro leite que o bebê tem contato, que é aquele leite que é rico em imunidade para esse bebê, tá? A gente costuma dizer que é a primeira vacina do bebê. Ele é riquíssimo ali em proteínas e tudo que o bebê precisa nos primeiros dias de vida, tá? Então, algumas mulheres, durante a gestação, podem apresentar também a liberação desse colostro, tá? Algumas mulheres pode sair ali essa secreção láctea, tá? Se não sair, também não tem problema nenhum, porque o bebê não nasceu, então não precisa sair leite, tá? Mas se sair também é normal. A gente recomenda o quê? Não ficar apertando a mama, espremendo mama para que saia alguma coisa, tá bom? Então, é bem interessante a gente entender esse processo de lactação, porque a primeira fase da produção de leite, ela acontece já durante a gestação, que a gente chama de galactogênese 1, tá? Então, ela ocorre através de ação hormonal, tá bom? E aí, o que é importante a gente saber também? Depois que o bebê nasce e depois que a placenta nasce, né? A gente sabe que a placenta ela nasce logo depois que o bebê nasce, pode nascer aí algumas horas depois que o bebê sair. Depois que a placenta sai, ela começa a liberar ocitocina, tá? E a ocitocina ela é responsável pela liberação do leite da mama, tá? E a gente vai falar desse hormônio aí também mais pra frente. Então, o ideal é o quê? Assim que o bebê nascer, que ele vá direto pro colo da mãe, fazer o contato pele a pele, a hora de ouro, tá? Que a gente chama. E aí, a partir do momento em que o bebê começar a mamar no peito, ele vai estimular a retirada desse leite, tá? Que é o colostro, que é o primeiro leite que ele tem contato. Depois, por volta de 3 a 5 dias, acontece a pojadura. A pojadura é a descida do leite. A descida do leite de transição, tá? Então, vai deixar de ser colostro para ser aquele leite que a gente vê normalmente, né? Que é mais esbranquiçado e tudo. Então, o colostro ele pode ser amarelado ou meio transparente. E esse leite de transição, ele é mais esbranquiçado, tá bom? É mais consistente e tudo. Então, é um momento em que a mulher vai sentir a mama ali bem cheia, quente, pode sentir febre, calafrios, tá? A mama pode ficar engurgitada, empedrada. Então, é muito importante que esse bebê esteja mamando adequadamente, tá? Então, e essa descida do leite a gente chama de galactogênese 2, tá? Então, é quando realmente acontece ali e ainda por ação hormonal. Logo depois que isso acontece, como é por ação hormonal, ele não sabe ainda a quantidade de leite que o bebê vai precisar mamar, tá? Então, nesse início, a produção de leite ela é bem alta, tá? Geralmente ela é bem alta, bastante quantidade de leite, por isso que a mama fica super cheia. Então, nesse primeiro mês de amamentação, geralmente é aquele momento em que você vai passar sufoco, que sua mama vai vazar, que vai sujar a roupa, vai ficar com aquele cheiro de leite azedo, né? Mas faz parte do processo. E aí, aos poucos, ali depois do primeiro mês, segundo mês, essa produção vai se ajustando conforme a demanda do bebê. Ou seja, quanto mais leite é extraído da mama, né? Que o bebê vai mamando e vai extraindo leite, mais vai ser produzido. Por quê? Ali no slide tem um nomezinho, tá escrito assim, FIO, que é fator inibidor da lactação. Então, no leite materno, existe essa proteína chamada de FIO, que é o fator inibidor da lactação. Ou seja, quando os nossos alvéolos estão cheios de leite, ele está cheio de fio também, que é essa proteína. Então, ele manda uma mensagem para o nosso cérebro avisando assim, olha, essa mama ela já está muito cheia. Não precisa produzir mais agora, vamos reduzir, tá? Então, ele avisa o cérebro e essa mama que está muito cheia vai reduzir a sua produção. À medida que esse leite é extraído, ou com o bebê mamando, ou com ordenha manual, ou ordenha com bomba, à medida que esse leite sai da mama, a proteína fio também vai sair.
Então, o nosso corpo vai entender o quê? Opa, a quantidade de fio está caindo, precisamos produzir mais leite. Né? Então, é assim que a produção de leite se dá. Quanto mais o bebê vai ao seio, mais ele extrai, mais leite vai ser produzido. Ou seja, uma mama muito cheia, ela produz menos do que uma mama que está murcha, tá? Então, a gente costuma dizer que a mama, ela não faz estoque de leite. A mama não é estoque, ela é uma fábrica de leite, tá? O que fica estocado aqui na mama é apenas 20% do leite que o bebê mama durante a mamada, tá? Porque 80% do leite é produzido enquanto o bebê está mamando. Então, essa é uma informação muito importante, né? Para quem está amamentando, às vezes sair com a mama um pouco murcha já. E aí acha que a produção de leite caiu. Não, a produção de leite só se ajustou. Porque quando a mama fica muito cheia, gente, é muito desconfortável, né? Quem passou por isso aí sabe que fica muito desconfortável, a mama sempre cheia, sempre vazando, enfim. Então, o nosso corpo ele vai se adaptando e vai ficando ali depois normal, tá? Então, isso aqui é muito importante de vocês entenderem na produção de leite. Agora, você pode passar o slide para mim, Cássia? Aí, agora, um pouquinho do aleitamento materno exclusivo, misto, e também sobre a livre demanda. Isso aqui é super importante, tá? O aleitamento materno exclusivo, ele é recomendado até os 6 meses de vida do bebê, né? Então, é tudo o que ele precisa nesse período. Então, um bebê que mama, ele não precisa tomar água, chá e nenhum outro tipo de alimento. Só o leite materno, tá? E no leite materno, também, para quem não sabe, boa parte dele, de 70% a 80%, é formado de água. Ou seja, você não precisa dar água para o bebê, tá? Porque no leite materno já tem água. Então, isso é super importante também de informar, tá? Então, e caso aconteça, né, alguma coisa que esse bebê ele não consiga estar em aleitamento materno exclusivo, existem as fórmulas, que são leite de vaca modificados, de forma que se pareça mais próximo, né, da questão nutricional do leite materno, tá? Mas o leite materno, ele é um alimento vivo, ou seja, ele se transforma conforme as necessidades do bebê. Então, quando o bebê abocanha a nossa areola, ele passa ali através da sua saliva informações importantes, dizendo que ele precisa. Então, se esse bebê está doente, ele vai passar essa informação através da saliva aqui no mamilo e o leite materno vai começar a produzir anticorpos para proteger esse bebê, né? Então, o leite materno, ele é riquíssimo, tá? E as fórmulas não têm esse potencial, não é um alimento vivo, mas supre ali as necessidades nutricionais do bebê, tá bom? Então, assim, o leite materno tem diversos benefícios, né? Prevenir de doenças, de alergias, enfim. Muito bom. Então, é importante a gente dizer o quê? A mulher que está... Aparecida. Pode falar. Tem duas pessoas que vão levantar. Eu não sei se é do outro slide ou se é desse. Você vai passar tudo para Então depois vamos perguntar? ver. Fala uma primeira para ir. Eu não tô Leiciane, você foi a primeira a levantar a mão. Você tem alguma pergunta, amiga? Leiciane, eu acho que ela levantou sem querer. Pode ter sido. E pode passar a vez. Alessandra. Alessandra, tem alguma pergunta? Não, também acho que foi sem querer. Então tá bom. Então vamos prosseguir. Obrigada, Cássia. Então, é muito importante a gente saber, né, essa recomendação de 6 meses de aleitamento materno exclusivo. E até o primeiro ano de vida, o leite materno é o principal alimento do bebê, porque depois ali, com 6 meses, mais os sinais de prontidão, o bebê começa a receber os alimentos sólidos. Só que a gente sabe que esse processo ele demora um pouquinho, né? Então o bebê vai conhecer os alimentos e para ele começar a comer e até ele comer uma quantidade significativa,
precisa de tempo e ele precisa de uma alimentação que vá suprir suas necessidades. E nesse caso é o leite materno ou se o bebê estiver na fórmula, tá? Então, até 1 ano é o principal alimento do bebê, é o leite materno, tá? Então, isso é super importante da gente saber, né? E aí, nesse caso, por exemplo, a gente sempre recomenda amamentar em livre demanda, tá? Então, quem amamenta exclusivamente pode amamentar aí facilmente de 8 a 12 vezes por dia, tá? É bastante coisa, né? Porque, assim, além de alimento, quando o bebê vai mamar, ele se sente protegido, ele se sente seguro, acolhido, né? No colo da mãe. Então, às vezes, ele vai mamar não só por fome, tá? Então, o bebê ele vai mamar por fome, porque ele tá com sede, porque ele tá com medo, porque ele precisa de alguém, principalmente ali no início, né? Nos 3 primeiros meses, que o bebê quer bastante colo, bastante atenção. Então, isso é bem comum, tá? E a livre demanda, ela é quando você amamenta livremente, né? Quando o bebê solicitar, no seio. As famílias que optam por utilizar, por exemplo, a chupeta e a mamadeira não fazem livre demanda, tá? Porque a chupeta e a mamadeira são utensílios que afastam o bebê do seio materno. Então, enquanto ele está com a chupeta, ele poderia ter a necessidade de ir ao seio, e aí ele não solicita, tá? E com a mamadeira também, né? Se ele tá tomando leite na mamadeira, ele não tá indo pro peito, tá? E é importante também saber que o bico da mamadeira e da chupeta, eles são diferentes do bico do seio, né? E a sucção nesses utensílios também são diferentes, né? Então, enquanto o bebê ele faz 4 movimentos para extrair leite da mama, na chupeta ou na mamadeira ele só faz 2 movimentos, tá? E na chupeta e na mamadeira, ele não move nem 30% dos músculos que são trabalhados enquanto ele mama. Ou seja, quando o bebê usa a mamadeira, por exemplo, para receber o leite, é uma alimentação que a gente chama uma sucção passiva, tá? Ele recebe o leite ali facilmente. No peito, não. Ele já precisa fazer mais esforço, porque ele é quem ordenha o leite da mama, tá? Então, isso é super importante a gente saber, que quem usa bicos artificiais não faz livre demanda, tá? E aqui, como eu sempre falo, informação não é julgamento. Se você usa chupeta e mamadeira, foi uma escolha sua, né? E aí é importante realmente você saber essas informações, tá? Então, isso, por que eu tô falando, né, do aleitamento materno exclusivo ou misto? Aí eu vou pedir para a Cássia passar no próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho dos hormônios da lactação. Isso. Os hormônios da lactação e do ciclo menstrual, tá? Então, como eu falei, né, tem alguns hormônios que são responsáveis aí nesse processo de lactação. Então, a gente tem ali a prolactina. A prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite, né? Então, depois ali do parto e tudo, a prolactina, ela estará em alta no seu organismo, tá? E principalmente, né, a prolactina, ela tem os seus picos no período noturno, ali, né, para noite e madrugada. São os momentos em que você tem mais prolactina no seu organismo. E aí, geralmente, por isso que os bebês despertam para mamar, tá? Porque a fisiologia humana é incrível, né? O bebê, ele precisa mamar à noite, e ele mamando à noite, mamando de madrugada, auxilia a manter a produção de leite, tá? Porque os níveis de prolactina estão mais altos à noite. Então, quando ele estimula a mama à noite, ele está ali auxiliando a aumentar a produção de leite materno, tá bom? Então, isso aí é super importante, principalmente nos 3 primeiros meses, quando você está ali estabelecendo a amamentação, tá? E temos também a ocitocina, que é o hormônio do prazer, né, que a gente fala. E ele é o responsável pela saída do leite da sua mama, pela ejeção de leite, tá? Então, por exemplo, uma mulher que está estressada, ansiosa, com depressão, pode passar por um processo de que esse leite ele vai ficar mais difícil para sair da mama,
tá? E o bebê pode ficar mais irritado, porque esse leite não tá saindo mesmo, ele realizando a extração. Então, pode passar aí por um processo de dificuldade nesse sentido, tá? Alguém tá apresentando a tela. Alguém tocou sem querer e está apresentando. Vamos ver. Ela precisa parar de apresentar. Dá para ver? Andresa. É a Andressa. Andresa Gonçalves, sem querer, você cortou a apresentação e está apresentando a sua tela do celular. Andresa. É só clicar ali em parar compartilhamento. Conseguiu? Não. Andresa, eu vou tirar você e você volta, tá bom? Que aí vai restabelecer, ok? Vou compartilhar de novo, peraí. Pronto. Tá, ok? A Viviane Ferreira fez uma pergunta no chat, eu vou responder, tá bom? Ela perguntou quanto tempo médio das mamadas. É importante a gente saber que não existe um tempo pré-definido para que o bebê mame no seio, tá? A recomendação é o seguinte, que se a gente puder, oferecer sempre as 2 mamas por mamada. Se o bebê não aceitar as... Alguém está compartilhando de novo, Andresa. Mas eu vou continuar aqui explicando, tá bom? Ok. Voltando aqui o que eu estava falando. Não existe esse tempo de mamada, tá? O que é mais importante você observar é a eficácia da mamada. Então, a gente vai sempre oferecer as 2 mamas. Se o bebê não aceitar a outra mama, porque às vezes ele já pode ficar satisfeito com uma só, tá? Então, é importante o quê? Que você faça extração na outra mama. Para quê? Para manter a produção mais ou menos igual nas 2 mamas. Porque pode acontecer, se o bebê mamar mais uma mama do que a outra, é da sua mama ficar uma maior e outra menor, tá? Então, para manter ali a produção bem parecida das 2 mamas, porque uma mama sempre vai produzir mais do que a outra, isso é normal, tá? Então, se o bebê não aceitou outra mama, você pode fazer uma extração, pode usar o coletor de leite, ou tem gente que opta por, quando o bebê vier mamar, você começa pela outra mama, tá? Então, você pode ver como que funciona melhor para você. Mas o que é importante de você saber, tá? É muito mais importante do que o tempo que o bebê está mamando é a eficácia da mamada. Ou seja, quando o bebê pega no peito, às vezes ele faz só aquela sucção não nutritiva, que é aquela sucção bem rapidinha e superficial, tá? A gente precisa observar o quê? Que o bebê faz uma sucção profunda, geralmente ela é mais lenta, e você percebe que ele suga, engole o leite. Então, você vai ver no pescoço do bebê que ele tá engolindo. Às vezes, ele até faz aquele som, glu, glu, você consegue ouvir, tá? A deglutição do leite. Então, geralmente, você vai ver uma sucção, uma deglutição. Então, ele vai sugar, engolir, tá? E aí, você vai observar essa mamada, né? Se ele vai fazer isso diversas vezes durante a mamada. Então, independente do tempo que ele mame, é importante você observar esse tipo de sucção, que é a sucção nutritiva, que a gente chama. E também observar as trocas de fralda do bebê. Ou seja, ali depois de 4 dias de vida, a gente já espera que esse bebê esteja fazendo cocô amarelo, tipo uma mostarda, tá? Essas fezes, elas são líquidas ou pastosas, podem apresentar gruminhos brancos e tem que estar aí trocando de fralda constantemente, né? Então, depois de 7 dias,
a gente já espera que esse bebê tenha mais de 6 trocas de fralda por dia de xixi. Então, a gente tem que sentir a fralda pesadinha de xixi e fazer pelo menos um cocô, tá? Durante o dia. No primeiro mês, a gente espera que o bebê faça cocô todos os dias, tá? Conseguiu entender que não existe tempo? Porque às vezes o bebê pode ficar 1 hora no peito. Se ele não fez sucção nutritiva, ele não ingeriu a quantidade de leite suficiente. Não. A fonoaudióloga diz que a primeira mama é para matar a sede e a segunda mata a fome. É isso mesmo? Eu vou explicar aqui rapidamente também, né? Tem muita gente que fala de leite anterior, leite posterior, ou leite magro e leite gordo, né? Como eu disse para vocês, o leite materno, ele é vivo, tá? Ele é um alimento dinâmico, tá? Ou seja, tem realmente uma parte dele que contém mais água? Tem, tá? Mas como que funciona? Olha só. O leite, lembra? Volta só aquele slide dos ductos, dos alvéolos. Aqueles alvéolos, gente, eles são pequenos, tá? Então, constantemente durante a mamada, eles enchem, tá vendo? Aquele ali que tá cheio, eles enchem e depois esvaziam, tá? Porque a ocitocina, ela faz o quê? Ela espreme esse cachinho de uva, tá? Ela espreme. Então, ou seja, o que que acontece? Os alvéolos se encheram. Então, a ocitocina vai lá e aperta eles, né? Como se fosse isso, para aquele leite sair. O leite saiu, ele vai se encher novamente, tá? Ou seja, em todo esse processo, o leite materno ele vai se transformando, tá? Então ele vai ter gordura ali, né? Geralmente a gordura ela vai saindo por último, porque a gordura fica mais grudadinha ali na parede dos alvéolos, mas ela vai saindo. Ou seja, imagina quantas vezes isso acontece durante a mamada. Tem como a gente saber quando que, esse leite aqui tá com mais água, esse aqui tá com menos água? Não tem. É importante você observar que o bebê tá fazendo uma boa mamada, que ele tá ingerindo leite, tá? E principalmente, se você se ele apresenta sinais de saciedade, então geralmente o bebê larga o peito, fica bem molinho, né? Você pega assim a mão, tá mole. E também você vai observar o quê? Que a sua mama, ela vai estar macia após a mamada, tá? Então, se ela já estava mais cheia, ela vai estar macia, tá? E aí, por isso que a gente sempre pede para oferecer a segunda mama, porque quando acontece o reflexo de ejeção em uma mama, acontece na outra também. Por isso que às vezes vaza a outra mama quando o bebê tá mamando, porque tá saindo leite das duas mamas ao mesmo tempo. Depois de um tempo, o nosso corpo aprende que não precisa vazar do outro lado, tá? Então, isso para de acontecer. Ou seja, quando o bebê tá em uma mama, a outra mama tá enchendo. Quando você coloca o bebê para outra mama, você garante que ele vá mamar maior quantidade de leite, porque essa mama já tem uma parte aqui armazenada, tá? Que foi do reflexo de ejeção da outra mama que ele estava mamando. Então, assim, não tem como a gente dizer que, os primeiros 20 minutos é só água que ele bebe. Não tem isso. Como eu falei, o ducto ele vai enchendo e vai esvaziando. Ou seja, tem água, tem gordura, tem tudo ali, tá? Nesse processo que vai acontecendo. E esse reflexo de ejeção, que é a saída, maior quantidade de leite que sai da mama, ele acontece diversas vezes durante a mamada, tá? Então, não existe isso de leite anterior e leite posterior, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Tá ali, né? O pediatra disse que o bebê que mama só no peito, num peito, né, na hora da mamada, não precisa fazer cocô todos os dias. O bebê em aleitamento materno exclusivo, no primeiro mês, precisa fazer cocô todos os dias. Depois do primeiro mês, sim, a gente pode esperar que o bebê não faça cocô todos os dias, tá? Então, ele pode passar um período sem eliminar as fezes, né? De mais ou menos 7 dias, 10 dias.
Então, é necessário a gente observar como o bebê está se comportando, se ele está se sentindo incomodado, né, por não estar fazendo cocô. E, se for necessário, passar com um pediatra para ele recomendar aí, né, se ele passar mais de 10 dias sem fazer o cocô, tá? Então, isso é super importante da gente saber. No primeiro mês, a gente espera que o bebê faça cocô todos os dias, sim, tá? Depois disso, aí sim, o bebê pode passar alguns dias sem fazer, tá? Um dia sim, um dia não, tá ótimo. Então é isso. Aí, só voltando lá, o outro slide, que tem os hormônios do ciclo menstrual, né? Ali eu coloquei só o estrógeno e a progesterona, mas a gente tem outros hormônios que interagem, que a Cássia vai falar para vocês um pouquinho, tá? Mas é só para a gente saber o quê? Quando a gente está nesse processo de lactação, a prolactina, ela geralmente fica mais alta, tá? Depois de um tempo ela vai estabilizando, tá? Conforme vai se estabilizando a amamentação também. Mas esse hormônio da prolactina, ela inibe o estrógeno e a progesterona, tá? Então, o que que acontece? Se ela inibe esses hormônios, ela inibe a nossa ovulação, tá? Que a Cássia vai falar pra gente. Então, principalmente a mulher em aleitamento materno exclusivo, sem uso de bicos, ela pode passar aí os 6 primeiros meses sem ciclo menstrual, tá? Mas isso é variável nas mulheres, né? Tem mulheres que mesmo em aleitamento materno exclusivo, mesmo sem usar chupeta e mamadeira, vai voltar a ciclar rápido, né? Tem mulheres que voltam ali no segundo, terceiro mês, tá? E outras não. Tem mulheres que voltam a ciclar só depois que fazem o desmame do bebê ou depois de um ano. Eu mesmo só voltei a ciclar depois de 1 ano e 2 meses dos meus 2 filhos. Então, assim, cada mulher vai reagir de uma forma, tá? Então, o aleitamento materno exclusivo, ele não é garantia de que você não possa engravidar. Justamente porque tem muitas mulheres que ficam esperando voltar à menstruação, só que a ovulação ocorre antes da menstruação. Ou seja, para engravidar você precisa ovular, tá? Então é sobre isso que a Cássia vai falar agora com vocês. Estou passando a bola para você, Cássia. Não sei se tem mais alguma Muito pergunta aqui no bem. chat. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Quanto tempo? dentro Tá, da amamentação. Se é verdade que a gente come, sai no leite, principalmente medicação. tá. A nossa alimentação interfere sim no leite materno, tá? Então, por exemplo, comi hoje um caldo verde delicioso, um monte de couve, o meu leite pode sair esverdeado, por exemplo, tá? O que eu como, como eu digo, né? O leite materno, ele é vivo, ele é dinâmico. Então, o que eu como, o sabor pode passar para o leite materno. Ou seja, desde a gestação, a gente já forma o paladar do bebê por aquilo que a gente come. E durante o aleitamento materno também. Aquilo que a gente come vai interferir no paladar do bebê. Então, é muito importante que vocês, mães, tenham uma alimentação saudável, né? Balanceada, variada. Pode comer suas besteirinhas de vez em quando? Pode também, né? Porque vida saudável é isso, é equilíbrio, tá? Mas é muito importante a gente saber. E algumas coisas podem passar pelo leite materno. Por exemplo, a mãe que toma leite de vaca. Alguns bebês reagem à proteína do leite de vaca e têm alergia a essa proteína, tá? Então, essa proteína do leite, ela passa pelo leite materno e chega até o bebê, e alguns bebês têm a APLV, que é a alergia à proteína ao leite de vaca. E aí tem diversas reações, né, que são horríveis, né, pro bebê, enfim. E, por exemplo, algumas medicações são contraindicadas. A gente tem, eu posso mandar lá no grupo depois. Tem o arquivo do Ministério da Saúde que vem falando várias substâncias químicas que são compatíveis ou não com a amamentação. E tem um site também, E-Lactância, que a gente digita lá o componente da medicação e ele diz se é baixo risco, alto risco para quem está amamentando, tá? Mas é importante a gente saber o quê? Que a maioria dos medicamentos são compatíveis com a amamentação. E se ele não for, sempre tem uma versão que seja compatível. A não ser, por exemplo, pessoas que precisam fazer quimioterapia, né? Então é realmente muito forte e vai precisar de mamar o bebê, tá?
Tirando isso, antibióticos, essas coisas, pode tomar, que não tem problema. Como é que tem mais perguntas? As outras já são relacionadas ao que eu vou falar. Aí eu falo, depois a gente fala. Porque senão tá. O sangramento pós-parto, eu posso responder? Tem ali. Não, que eu vou começar com ele. Eu vou começar com ele. Tá. Aí, quanto tempo, né? Ali, Tá, ok. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Eu li lá. É porque essas perguntas vão estar relacionadas ao que eu vou falar agora, tá bom, galera? Aí a gente vai dar segmento, senão a gente vai se embolar no meio de campo. Muito bom. Gente, olha que legal. A minha filha tinha alergia à proteína do leite. E a gente demorou a descobrir, né? E é tenso. Ela parou de mamar sozinha. Eu acho que porque tem gente que confunde a PLV com... Não é a lactose, não. Alergia à lactose, é outra coisa. Não, é a proteína, isso aí. E eu acho que ela parou de mamar sozinha por isso, porque ela passava mal. Ela não quis mais o meu peito, que eu chorei tudo, gente. Porque nesses casos, né, para prosseguir o aleitamento, a mãe precisa passar pela dieta, parar de consumir derivados, tudo isso. Então, é bem complicado. Muito bem. Vamos lá, gente. Então, o que acontece? Esse período da amamentação é um momento, eu falo que é o momento do amor. É um amor que dói, que constrói, que edifica. E que é uma bênção, né, gente? A amamentação é muito boa, mas dói, incomoda. A gente tem que se sacrificar por um bem maior, que é o nosso floquinho de algodão, né? É esse dom de Deus que Deus permitiu que a gente tivesse. E aonde entra o método Billings nisso? Muitas pessoas, quando vêm me procurar, falam assim, eu acabei de ganhar neném, eu tô grávida, e agora eu quero fazer o método. Eu começo quando? Então, quando a gente está grávida e a gente ganha o bebezinho, nós passamos por um sangramento que é o pós-parto. E aí a gente tem o sangramento pós-parto, aí vem aqueles blocos que logo depois do sangramento, aonde nós vamos ter esse período que é em torno de 40 dias. Isso tem uma variação, tá, gente? Não é 100% Pode ser até mais, né? Pode ser até mais, vai depender muito da pessoa, porque nós somos únicas. Então, o primeiro pensamento que a gente precisa ter quando conhecemos o método de ovulação Billings, principalmente na amamentação, em todos, mas na amamentação, que é o nosso foco hoje, é que você é única. Mesmo que você tenha tido 4 gestações, 5 filhos, está no 6º filho, cada gestação é única, cada pós-parto é único, cada momento de amamentação é único. Às vezes, a gente tem, né, é tudo a mesma coisa, mas pode ser que não seja. Por isso que a gente tem que viver aquele momento. Então, quando termina esse sangramento, é que a gente vai fazer a iniciação, vamos dizer assim, do método Billings. O melhor momento é quando a gente acabou de ganhar o bebê, acabou esse sangue, a gente faça um curso para ser usuário, que depois nós vamos falar sobre isso, e aí, então, a gente ali, logo depois desse sangue, começa a fazer as observações. Cássia, vamos entender como que funciona isso. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, eu preciso entender o que é um ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia da menstruação. Tá dando para ver minha setinha aqui? Dá, não dá? Tá vendo direitinho aí, né? E ele vai até um último dia antes da próxima menstruação. Ele é dividido em 2 fases. A pré-ovulatória, que começa na menstruação e vai até o dia X. Que dia X é esse, Cássia? É o dia ápice. O ápice, ele é o dia de maior potencial fértil que a mulher tem. No método Billings, é ele a chave do negócio, né? Sabe aquela música? Tem uma música da Adriana que fala assim, qual é a chave? Qual é o segredo? No método Billings, a chave é achar o ápice, né? Ele vai te ajudar a identificar o que é o pré-ovulatório, que termina nele, e o pós-ovulatório, que começa nele e vai até o próximo dia da menstruação. Quando eu venho de uma gravidez, que eu acabei de ter o meu bebezinho, que eu passo por aquele sangramento, eu estou numa fase de pré-ovulatório, porque a última ovulação que eu tive foi a que eu gestei, há 9, 10 meses atrás, 11 meses atrás, ok? Então, a minha última ovulação foi a que gerou a vida. Maior prova que você ovula, que você teve o bebê. Beleza? Então, a gente está nessa fase aqui de pré-ovulatório. Ou seja, eu ainda não tenho um ápice. O que o pré-ovulatório me mostra? Que eu estou esperando a fertilidade voltar. Na amamentação, nós falamos que a gente espera um ciclo longo, muito grande. Existem 3 tamanhos de ciclo. Olha aqui na minha reguinha, aqui na minha câmera.
um ciclo curto, que ele vai de 19 a 24 dias, a 25 dias, em média. Um ciclo médio, que ele vai de 25 dias a 35 dias. E o ciclo longo, que é acima de 36 dias. Qual é a diferença? O ciclo médio, a minha fertilidade, eu tenho a menstruação, o ciclo curto, perdão, a menstruação, período de fertilidade e um pós-ovulatório. Um ciclo médio, no pré-ovulatório, eu vou ter um pequeno período de PBI, que é o padrão básico de infertilidade. Eu aconselho quem tiver papel e caneta, anotar ou anotar no celular, no bloquinho de nota. PBI, padrão básico de infertilidade. Ele é a segunda chave do nosso segredo na amamentação, ok? Na realidade, na amamentação, ele ainda é mais importante do que o ápice. Porque é no PBI, num ciclo longo, que a gente vai descobrir qual é o seu PBI para que a gente possa aplicar as regras. Então, quando eu estou amamentando, eu não espero o sangramento menstrual. Eu espero a fertilidade. Cássia, mas o que é essa fertilidade? O que é esse PBI? Vamos entender. A literatura é muito clara para a gente. PBI é tudo aquilo que fica estagnado, ou seja, é igual todos os dias, e a gente, como instrutor, vai pedir um período de abstinência e sem sangramento de uns 15 dias, para ali, junto com você, observar e identificar o que é infértil para você. Aí você pode ter um PBI de uma coisinha só, por exemplo, só o seco, que a gente aqui simboliza pelo verde. Você pode ter um PBI de fluxo, ou, por ser um ciclo longo, você também pode ter um PBI combinado, mais de uma coisa assim fértil para você. E tá tudo bem, porque você está passando no momento de pré-ovulação, pré-ovulatório, aonde a gente tem um PBI, não teve menstruação, você está aqui, ó, nessa fase aqui. Então, o que a gente tem que esperar? A fertilidade. Identificando o seu PBI, qualquer coisa que for diferente é uma possível fertilidade, a gente vai ter uma atividade ovariana. Lembra que a Aparecida falou para gente que a prolactina, ela inibe a produção do estrógeno? Quando eu estou amamentando o meu bebê, em livre demanda, por exemplo, e ele está estático na amamentação, sempre a mesma coisa, a minha prolactina fica aqui, alta. O meu estrógeno fica baixo, eu não tenho atividade ovariana, eu mantenho um PBI. Se eu mexo nessa mamada, a prolactina cai, o meu estrógeno volta. Por isso, esse é um outro segredo. Na amamentação, a gente tem um monte de segredo que eu estou contando para vocês, hein? Vocês podem fofocar, porque esse segredo é um segredo bom, você pode falar, não tem problema. A gente tem que ter o quê? Se o meu bebê mexe na mamada, o meu PBI pode mudar. Eu posso sair do PBI, eu posso até encontrar uma fertilidade. Quando eu tenho muitas mudanças e eu não consigo identificar um ápice, Cássia, tu já falou nesse ápice 2 vezes, mas afinal, o que é isso? Vocês já ouviram falar, gente? Conta aí para mim no chat. Vocês já ouviram falar no ápice? Vocês sabem o que é esse ápice? O ápice, gente, é o dia mais próximo da ovulação. E ele tem um tripé. Qual é o tripé do ápice? A literatura diz para a gente o seguinte: é uma mudança diária progressiva que chega no escorregadio e cai para não mais escorregadio bem definido. Isso é um ápice. O ápice eu reconheço em retrospecto. Ontem foi o último dia dessa sensação? Sim, foi. Então, ontem foi o meu ápice. Hoje, eu estou no meu dia 1 pós o ápice. Sempre em retrospecto. Então, vamos comigo aqui na minha reguinha. Aquilo que é estático é infértil. Aquilo que progride é um potencial de fertilidade. Se eu identificar um ápice, eu vou para um pós-ovulatório. Se não, eu continuo no meu pré-ovulatório. Quanto tempo eu vou manter esse pré-ovulatório? Quanto tempo vai ficar esse meu ciclo? Não tem tempo para acabar. Algumas mulheres, eu tenho algumas usuárias, né? Eu faço bastante atendimento, algumas estão aqui, muito feliz que vocês estão aqui. E eu percebo que algumas, logo rapidamente, o neném ainda com 3, 4 meses, 5 meses, ela já tem sinal de fertilidade, e umas a gente já acha o ápice e ela já está ciclando. Outras ficam comigo 1 ano,
1 ano e meio, enquanto o bebê não para 100%, ela não volta a sangrar, ela não volta a ciclar. O que a gente sabe é o seguinte: eu tenho que esperar a fertilidade. Eu posso ter vários tipos de sangramento que não são menstruação e são fisiologicamente normais. Eu só posso afirmar uma menstruação se eu identificar um ápice. Ou seja, eu só ciclo se eu identificar um ápice. Se eu não identificar um ápice e eu tiver sangramento, mudança, se tive sangramento e eu não identifiquei um ápice, eu continuo no pré-ovulatório. Eu só passo para o pós-ovulatório com um ápice bem definido. Quem está amamentando, que é o caso de vocês vão passar por isso aqui algumas vezes. E aí você fala assim, mas o meu sangue foi forte, foi bom, é menstruação. Não, hormonalmente a gente pode falar que não, porque a menstruação, ela só ocorre quando eu afirmo o ápice, porque o ápice é a certeza que você ovulou. E ela é a retirada de 2 hormônios. É a queda do progesterona e do estrógeno. Depois que a gente ovula, ou seja, depois que a gente identifica um ápice, porque a ovulação ela pode ser no dia ápice, no dia 1 ou no dia 2. Confirmei a minha ovulação, em torno de 7 a 8 dias, o meu estrógeno e a minha progesterona, que estão bem alto, elas caem. Elas vão tirar a supressão de 2 hormônios hipofissários, que é o FSH e o LH, e eu ainda vou ter uma menstruação, iniciar um ciclo novo. Quando eu tenho esse tipo de sangramento, que eu não identifiquei um ápice, só foi o estrógeno que se elevou, que subiu. Ele vai cair. Ou eu volto para o meu PBI, para eu continuar na regra, que pode ter relação que a gente chama de regra 2, ou eu identifico um ápice. Mas se eu não volto, eu mantenho o meu pré-ovulatório. Então, o que a gente tem que ter em mente? Neném no peito, preste atenção na sua sensação. A sensação é muito mais importante do que a sua visão. Porque nessa fase, muitas mulheres não conseguem observar a visão. Muitas mulheres não têm muco visível. Ela tem pouquíssimo, mas ela percebe as sensações. Todas vão ter a sensação. Então, não existe uma tabela, não é uma tabela. Isso não é numérico. Isso é vivido dia após dia. E aí tem as suas particularidades. Com o instrutor, no método Billes, a gente vai ver a sua particularidade. Vou dar um exemplo. Vou pegar um nome aqui, gente. Espera aí, deixa eu pegar um nome que está aqui. Vou dar um exemplo da Dani. A Dani é minha usuária. Aí a gente identificou, fizemos uns 15 dias, identificamos o PBI dela, e ela tem uma particularidade. Eu não posso pegar a Dani e comparar, por exemplo, com a Irani, que também é minha usuária. Não sei se é não, tá, gente? É só um exemplo, ok? Peguei os nomes que eu vi aqui, é nesse naipe. E aí, o que acontece? Quando eu pego a Dani, pego a Irani, são 2 pessoas diferentes. Então, eu nunca posso comparar a Dani com a Irani, mesmo as 2 estando amamentando, porque cada uma é única. Então, você também não pode fazer isso, se comparar com outras mulheres, porque você é única. A chave na amamentação é manter a rotina do aleitamento do seu bebê, e aí sim, a gente consegue manter um PBI, que é um padrão básico de fertilidade, e quando eu interromper esse PBI, ou eu volto e eu aplico a regra 3 para ir para uma regra 2, ou eu identifico um ápice, que eu aplico uma regra 3 e vou para uma regra ápice. Ok? A respeito de sensações, espera aí que eu vou só... Tem algumas perguntas aí com relação a isso que você está falando, Cássia, perguntando sobre os sangramentos... Tu tinha botado aqui movido, agora que eu vi, amiga. Eu coloquei aí. Tá. Não, eu vi, mas eu não vi, mas tá ótimo. Deixa eu ver lá as perguntas. Vamos lá, então. Onde a gente começou lá em cima. Sim, o ápice. Vai ficar gravado, depois vai ficar gravado. Bom, a Flávia, ou um ápice ou uma nova gestação, né? Não entendi e nunca ouvi. Não sei. Foi em algum momento que você estava falando, né? Que você ia encontrar o ápice, ou você encontra o ápice ou tem uma nova gestação. Alguma coisa assim que ela comentou na hora. Então,
Se a gente está num pré-ovulatório aplicando a regra corretamente, não tem como a gente gestar. Ok? Ah, eu sei. É porque a gente tem que esperar a fertilidade e não o sangramento. Muitas mulheres engravidam porque elas esperam, já até sei onde que a Flávia falou. Muitas mulheres engravidam porque esperam sangue. Gente, sangramento é sinal de atividade ovariana. Mesmo não identificando o ápice, teve recrutamento folicular, teve o processo de maturação, mas não foi o suficiente para a gente identificar um ápice, para a gente afirmar uma ovulação. O instrutor não vai falar para você que você não ovulou. Nós vamos falar para você que você não tem um ápice. Sem o ápice, eu não afirmo uma ovulação. Porque no método Billis é o ápice que me garante que você ovulou, porque muda a regra. Ok? Para a gente entender, a regra liberada no pré-ovulatório para ter relações é na regra 2, quando está no PBI, noites alternadas, nunca consecutivas, sempre noites não consecutivas. Uma noite sim, uma noite não. Sempre à noite, hora de dormir, e tem umas particularidades da regra que não vou comentar agora para não dar pane na nossa cabeça, que não é o nosso objetivo da regra. E a regra ápice, ela é liberada a partir do 4º dia depois do ápice, todos os momentos. A qualquer momento do dia ou da noite. Você imagina se a gente não identifica um ápice e libera uma regra dessa? Vai acontecer uma ovulação e a mulher pode engravidar. Por isso que eu só posso liberar a regra ápice quando eu identifico o ápice. Gravidez, gente, é dom de Deus. Mas eu acabei de ter um bebezinho. Eu tenho que esperar um pouquinho, tenho que esperar meu corpo voltar ao normal, eu tenho que esperar, eu tenho que ter o meu resguardo, preparar novamente o meu organismo, exames, porque às vezes a mamãe amamentando fica com uma anemia, uma baixa de ferro, uma baixa de vitamina B12, vitamina D. Então a gente tem que se cuidar para depois gestar novamente. Eu amo neném, eu falo assim para as minhas usuárias, eu amo neném. Se a gente respeita as regras, a eficácia é altíssima no espaçamento do bebê por um motivo justo. Né? Então, isso é bem claro. Ok? Então, é isso aí. Se eu não posso esperar sangramento, eu tenho que esperar a fertilidade. Porque a fertilidade, se eu tenho sangramento, eu já tive em algum momento atividade ovariana. Na minha 3ª gestação, eu voltei a ovular após 1 ano e 8 meses. Isso aí, Aline, pode acontecer, viu? Pode acontecer, normal, sem problema algum. É porque é considerado normal ter sangramento sem ser menstruação. Existe, como eu comentei, são 4 tipos de sangramento fisiológico que existe e são normais. A menstruação, que é o mais comum, que eu só tenho ela quando eu tenho ápice, porque é a certeza que eu ovulei, são 2 hormônios que caem. É a retirada da progesterona e do estrógeno. O sangramento de rompimento, que acontece quando eu estou na fertilidade, algumas mulheres, quando está fértil, elas têm escape de sangue, que é normal, é alta de estrógeno, ali ela pode ter um bebê facinho, ok? É sinal de alta de hormônio, de estrógeno, que é o estrógeno que fica balançando para lá e para cá. A progesterona costuma ficar normal, ele só se eleva quando tem ovulação. E a gente também tem um sangramento de nidação, que acontece depois do período, entre 7 dias depois do período da fertilidade, se o casal teve relação ou qualquer contato genital no período fértil, e acontecer em 6, 7 dias depois, 8 dias depois, um sangramento, esse sangramento pode ser o de nidação. Vamos fazer o exame para a gente confirmar, porque a chance de estar esperando um bebezinho, um nenenzinho lindo aí para a gente. Ok? Então, esses sangramentos, eles são fisiológicos e são normais devido à questão do tempo, do momento dos hormônios. Tá bom, Laura? Sangramento que não é normal é aqueles sangramentos que ficam dias e dias, borras e borras. Aquilo tem que ser investigado. Por isso que a gente precisa sempre estar junto com o instrutor. Porque se aquilo fugir do que é para ser, a gente vai encaminhar para o médico para a gente poder estar vendo o que está ocorrendo. É normal estar praticamente todos os dias úmida. Meu bebê já vai fazer 5 meses e ainda não tive nenhum sangramento. Aline, super normal, se isso for o seu PBI. O ideal é você estar com uma instrutora para poder confirmar se esse úmido é só a sensação, se tem alguma visão, se tem alguma coisa diferente, ou se ele se mantém, ok? Mas pode ficar úmida, pode ficar seca, não tem problema. O que a gente precisa saber é, está estático? Se é igual todo dia, observado em 15 dias, com a ajuda do instrutor, a gente reconhecer, saber que é PBI com certeza, a gente vai aplicar as regras corretas.
E o seu bebezinho de 5 meses, é normal você ainda não ter nenhum tipo de sangramento. Isso significa que ainda não teve uma atividade ovariana, ok? Porque não teve sangramento. Mas fique ligada, porque se sangrar é porque antes teve uma atividade ovariana. Essa fase de bebezinho, daqui a pouquinho vai entrar comida, é fantástico para a gente começar a ter picos hormonais, ou seja, ter atividade ovariana. Beleza? Dentro do PBI, eu posso encontrar mais de uma sensação? Ana Carolina, se for um ciclo longo, sim. Ok? Ciclo curto, a gente não vê PBI. Ciclo médio, também não. Também não, não, desculpa. Ciclo médio, ou é seco, ou é um fluxo. Não pode ser as duas coisas. Mas o ciclo longo, você pode ter uma, duas, até mais de duas sensações e tudo ser infértil. Ok? Aí a gente chama de PBI combinado, de uma ou mais coisas, tá bom? Eu tenho casos de usuários que têm 3, 4 tipos de sensações diferentes e tudo é PBI, ok? Essa fase de ciclos longos pode sim. Então, Dani, a regra 3 é a regra. O que acontece? Estou no PBI aplicando uma regra 2. Qualquer coisa que interrompa, para e entra na regra 3. Espera para ver o que vai acontecer. Se eu voltar para o PBI, 3 dias de PBI na regra 3, para ir no 4º dia de PBI, voltar para a regra 2. Beleza? Ou eu identificar um ápice. A regra 3 vai até o dia ápice, e a partir de então eu entro com a regra ápice. Eu entendi, Flavinha, que você falou brincando. O que pode acontecer se a pessoa engravidar novamente em pouco tempo? Com a saúde da mãe, bebê de 6 meses, amamentação exclusiva sem menstruação ainda. Então, não é o momento ainda de ter, o corpo ainda não voltou, mas tudo depende de como essa mãe vai estar. Vai ser uma gravidez que ela vai ter um pouquinho mais de cuidado? Vai sim, porque né, tá muito recente tudo, ainda mais se for cesárea, por exemplo. Tem que tomar cuidado, porque a pele do útero ainda né, tá muito fresquinho, os cortes estão muito fresquinhos. Gente, são 7 camadas que eles cortam a gente, né? Então a gente tem que ter, são 7 mesmo, se eu não me engano, né? Se eu não estou falando errado, é 7 mesmo, né? É. São 7. É porque às vezes quando eu erro, eu mato, eu esqueço da falácia, eu esqueço de uma ali, eu como uma. Então, a gente tem que tomar cuidado, e o próprio útero, saber se tá tudo normal, se está tudo bem. Então, se caso acontecer uma gestação, precisa ter um acompanhamento bem, bem rigoroso com o seu gineco, né? Justamente para saber se está tudo bem, para ter uma gravidez tranquila. Não é que vai, ai meu Deus, e agora? Vai dar ruim? Não. Só que vai ter uma cautela muito maior, porque tem muito pouquinho tempo. Né? Eu lembro que a minha mãe conta, a minha mãe teve 7 filhos. Uma faleceu, então somos 6, isso. Que o médico... E ela teve um espaço, depois foi meio que uma carreirinha, né? E que o ginecologista dela falava assim, doutor Caruso, olha, dona Aparecida, pode ter quantos filhos, mas dá mais um espacinho aí, senão a senhora não vai aguentar. E todo mundo foi normal. Mas era no sentido de quê? Que ele falava para ela, até o nosso dedinho sai do lugar, a gente tem que esperar o corpo voltar, é um processo natural, tá bom, Dani? Então, assim, o que pode acontecer, a gente sabe, a gente não pode dizer, porque a gente não sabe como está aquela mulher, tudo vai depender da saúde daquela mulher. Eu identifiquei meu ápice dia 5 agora de julho, minha bebê tem 9 meses, como agir agora? Irani, é importante você estar com uma instrutora, porque se você voltou a ciclar, vai precisar rever PBI, rever tudo, porque é uma nova jornada para você. Você virou mais uma página do teu ciclo de fertilidade, da tua vida cíclica. Né? Nós somos cíclicas. Então, a gente tem um livro da fertilidade, né? Menarca, depois a fase maior de fertilidade, depois que eu tenho o bebê, e cada vez que acontece algo novo, é uma página que se vira e algo novo acontece. Então, é importante, nesse momento, você estar com uma instrutora, para saber qual é o PBI, se for de fluxo, precisa identificar se realmente vai ser esse o PBI, se é um ciclo médio, se ainda continua um ciclo longo, se é um ciclo curto, e aí a gente precisa da instrutora, não tem como a gente te ajudar sem saber gráfico, sem ver anotações, tá bom? Porque muda tudo. Agora você voltou a ciclar mesmo. Se esse ápice foi identificado corretamente, já está voltando aí com tudo, com o seu ciclo médio, ou curto, ou longo, eu não sei como que era o seu ciclo,
tá bom? Como é o seu ciclo. Opa, passei direto. Viviane, estou em aleitamento misto. Minha bebê está com 4 meses. Me sinto molhada, mas não evolui. Para escorregadia. Qual regra devo usar? Não sei. Por que eu não sei, Viviane? Porque eu não sei se esse molhado é o seu PBI. Ok? Para eu falar a regra que você pode usar, preciso saber o que está acontecendo. Ver o gráfico e fazer a leitura de gráfico. Se for PBI e tiver nos dias corretos, você pode ter a regra 2. Se não for PBI, vai ser a regra 3. Ok? E aí precisa conversar, ter um instrutor para saber exatamente qual a regra que você vai usar. A princípio, é regra 3, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Gente, não tem como, aproveitando o gancho da Vivi, a gente falar, olha, é essa ou aquela regra que você vai usar, se eu não sei qual é o seu PBI, se eu não sei qual é a fase exata que você esteja passando. Ah, Cássia, mas o meu histórico é uma amamentação. Ok, mas a gente precisa do gráfico, da observação dos 15 dias, para saber o que é infértil, o que não é infértil, para aplicar a regra 2, ou a regra 3, ou até se for a regra ápice ou a regra 1. Então, a gente precisa realmente desse acompanhamento, Vivi. Não dá para ficar sozinha nesse momento, não, tá bom? A Bruna. Por nada, Laura. Tem hora que a umidade muda, mas não evolui para o ápice. Meu bebê tem 6 meses. Bruna, se ele já estiver comendo, essa umidade pode ser que não seja mais o seu PBI, pode ser outra coisa. Tem que ficar ligada, ok? O ideal é buscar a instrutora para saber o que está acontecendo, tá bom? Se você já tem um PBI já definido, Bruna, e ele está diferente, é regra 3, ok? Não faz regra 2, não. Aí você tem que ir para a regra 3 e procurar a instrutora para poder ver o que está acontecendo, para caso se afirmar um novo PBI ou manter uma regra 3, ok? Opa. A Elizabeth, o libido muito alto pode levar em conta como ápice? Não, não. A gente sabe que no período da fertilidade, o nosso libido vai lá em cima, ok? Mas a única forma que eu tenho para encontrar o ápice é com esse tripé. Eu preciso ter uma mudança diária progressiva, chegar no escorregadio e cair para não mais escorregadio bem definido. Mas ele é um sinal que você está fértil, ok? Meu PBI sempre são combinados no pós-parto. Bem difícil. Ana, a gente tem que ter uma atenção bem legal, né? Junto com o instrutor aí ajuda bastante. Dani, entendi mais ou menos, foi cesariana. São 7? Não entendi, Dani. Da minha mãe? Não, foi tudo parto normal. Se foi o caso dos meus irmãos, todo mundo lá foi parto normal. É isso, Dani? Eu engravidei dos meus 3 filhos 3 meses após o parto. Estou colhendo muitas coisas desagradáveis, diástase, incontinência urinária, dores, é verdade. A incontinência urinária é complicado. Eu e meu irmão, eu tinha 3 meses também quando a minha mãe engravidou do meu irmão. Então, a minha mãe também fala que ela não podia dar um espirro, né, que ela fazia xixi, que realmente, porque é pouco tempo, não deu tempo, né, Elizabeth, do corpo voltar. Mas nada que tem fisioterapia pélvica agora, tem algumas coisas que podem estar te ajudando, inclusive na diástase. Lá na minha clínica a gente trabalha diástase também, alguns exercícios que podem estar melhorando, ok? Isso aí para a gente poder aliviar essas dores que você sente, aliviar esse... Tem alguns especialistas que a gente pode estar procurando para te ajudar, tá bom? Depois me chama aí que a gente pode estar te orientando, tá joia? Os órgãos demoram a voltar para o lugar, independente da via de parto. O fortalecimento do assoalho pélvico quase não é falado. Dou a dica de procurar fisioterapeuta pélvica. É o que eu acabei de falar lá, isso aí. Porque, às vezes, eles não falam, né? Não, tá tudo bem, porque foi cesárea, mas não. A nossa região fica tudo muito, porque é tudo muito... Gente, estica tudo, sai tudo do... Imagina, até o dedinho sai do lugar, né? Então, realmente, muitas mulheres acabam tendo a incontinência, tendo problemas. Oi? Cássia, Cida, eu tive, né? A minha diferença de gestação de uma para outra foi de 1 ano e 2 meses. Quando meu primeiro tinha 1 ano e 2 meses, eu engravidei do meu segundo bebê.
E eu tive diástase bem extensa, incontinência urinária, dor na relação sexual. Então, assim, tava bem complicado mesmo. E aí eu fiz fisioterapia pélvica, que foi que É isso melhorou aí. tudo. Melhorou tudo. Ajuda Então, muito, realmente, faz muito, toda a muito, muito. diferença, tá? Fazer É. esses exercícios todos os dias. Ajuda a fechar a diástase. Os exercícios pélvicos também, né? Na própria vulva mesmo, porque fica bem Hoje complicado. tem especialistas, né, Aparecida, que trabalham só É, com isso, justamente para isso. ajudar a gente, porque realmente o assoalho pélvico a gente fica tudo fora do lugar. E aí a incontinência vem, dores na relação vem, os incômodos vêm, e às vezes, como a Cida falou, não foi nem. Ela deu um espaço bom, mas mesmo assim ela teve. Então a gente tem que sempre tá se cuidando mesmo. É uma boa dica aí a questão da fisioterapia pélvica, né? Eu Quem posso sabe aí não vai. compartilhar lá no grupo também os contatos que eu tenho aqui, tá? Do Rio Perfeito, de Janeiro. Eu sou do Rio. perfeito. Tá. Não estou conseguindo sair da regra 3. Sempre acontece algo fora do PBI. E acabou voltando para a regra 3. Bebê com 1 ano. Ainda não encontrei o ápice. Então, Débora, aí tem que ver. Ele ainda mama? Como é que tá essas mamadas? Tem que ver o motivo de não estar conseguindo fixar esse PBI, ok? Porque se ele está mamando e comendo e essa mamada ela não está regrada, vou dar um exemplo, gente. A mamãe trabalha já. Eu não sei se é o caso da Débora, tá, Débora? Só um exemplo. Aí, durante a semana, o bebê fica na escolinha, fica com a vovó, com a babá, enfim. Aí ele só mama à noite na mamãe, porque a mamãe saiu o dia inteiro. Ele deu uma mamadinha de manhã e à noite. Isso está durante a semana. Quando chega no sábado e no domingo, a mamãe está em casa. Aí o que a mamãe faz? Está com saudade do bebê, quer ficar com o bebê, e o que o bebê quer? Ele quer mamar. Ele vai sentir o cheirinho do peito da mamãe, e aí ele vai sugar a mamãe no sábado e no domingo. Aí chega na segunda, a mamãe não está lá. Aí no sábado e domingo a prolactina ficou aqui em cima, o estrógeno aqui embaixo. Aí chega na segunda, sumiu o prolactino, o estrógeno sobe. Acabou, eu não fecho PBI. O PBI não se mantém, não consegue. E isso não é só ruim pro casal, é ruim pro bebê, porque acaba prejudicando ele na comida, no outro dia, durante a semana com quem vai ficar. Ele não vai querer comer, ele vai chorar, ele vai querer mamãe, ele vai querer mamar. Então a gente tem que ficar atento nisso, tá, Débora? Aí é bom você estar conversando com a sua instrutora e ver por que isso está acontecendo, Ô, né? Kátia, e nesse caso também, né, para quem, por exemplo, depois de 1 ano mesmo, que já tem a alimentação mais estabelecida, a gente pode fazer a limitação da livre demanda. Ou seja, não precisa mais amamentar em livre demanda, né? Em livre disponibilidade, igual você falou aí Sim. no sábado e no domingo. A mãe pode usar algumas técnicas que a gente já consegue nessa idade com 1 ano, de fazer, que é a primeira etapa do desmame gradual, é limitar a demanda, ou seja, então você vai distrair o bebê, você, né, vai fazer outras coisas para que ele não mame naquele momento e você vai definir ali mais ou menos, né, 2 ou 3 mamadas para ele continuar mais ou menos como é durante a semana também. Perfeito. Ah, Dani, agora eu entendi. Você estava falando das camadas. Eu sou ótima, gente, adoro. É isso mesmo, Dani. É que às vezes eu como algumas, sabe? Eu esqueço de um pedaço. Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu acho que eu falei, eu não lembro se eu falei de onde eu era, né? Só que de Petrópolis. Pilates ajuda? Sim, tá bom? Pilates ele ajuda no fortalecimento, ele ajuda na sua disposição física, ok? Mas assim, gente, eu vou dar uma dica. Ah, eu vou lá fazer Pilates, nunca fiz. Mas vai ver primeiro como é que tá tuas taxas, tá, gente? Como é que tá? Se tu tá com o teu ferro bom, se tu tá com tudo no lugar direitinho, porque se você tiver com alguma baixa, tu começar a fazer atividade, qualquer uma que seja, tu vai ficar mal, ok? Então é importante, antes, mesmo que sendo Pilates, antes de qualquer uma, procure o seu gineco, procure o médico, peça um check-up, vê como é que tá as tuas taxas sanguíneas, vê tudo, e aí, puf, aí a gente vai para frente, ok? Preciso de um contato de uma fisioterapeuta pélvica, podem importar no grupo. Sim, a Aparecida ela tem contato de algumas, né, que está dentro do ramo que ela trabalha, e ela vai colocar lá no grupo para gente, tá bom? É verdade, Júlia, e às vezes eles acabam jogando a gente para uma cesárea que às vezes nem tinha tanta necessidade, a gente tem que ficar ligada nisso, né?
A Lisa está compartilhando que ela fez o desmame gentil. A Júlia ia perguntar sobre os conflitos de livre demanda, mas aí tu já falou, né? Retirada do leite no trabalho para oferecer, para oferecer ao bebê ajuda na regulação hormonal ou somente quando o bebê está mamando diretamente? Vou contar um segredinho para vocês. O bebê, mesmo que você faz a ordenha, não é igual à sucção do bebê, ok? Porque o contato da boquinha ativa um monte de neurotransmissores. A Aparecida pode até falar melhor que eu sobre isso, com mais detalhes. A ordenha manual ou com bomba, ela não é igual ao bebê extraindo leite da mama, tá? Então, por exemplo, quando você faz ordenha, né, extração no trabalho para fazer um estoque de leite, geralmente para você conseguir uma quantidade para fazer o estoque, você está com uma produção de leite um pouco aumentada, né? Aumentada que eu digo não estará conforme a demanda do bebê, estará maior do que a demanda do bebê, tá? Então, por exemplo, o bebê mama quando tá com você, e aí no trabalho você vai continuar tirando, mas o bebê não estaria ali para mamar. Ou seja, essa demanda ela diminuiria, né? Não tendo bebê para mamar, mas como você retira, ela acaba se mantendo um pouco, mas não é igual se o bebê estivesse mamando, tá? Então, pode sim manter ainda um pouco, né, dos hormônios ali mais elevados, da prolactina, mas não é a mesma coisa se o bebê estivesse mamando diretamente da mama. Então, assim, a gente não tem como dizer também se vai elevar, se vai diminuir, enfim, mas provavelmente vai dar uma diminuída devido a esse fato de que, quando o bebê mama no peito, ele consegue extrair mais quantidade de leite do que a bomba ou a mão, tá? Sim. E a gente observa no gráfico a diferença, tá, gente? E muitas mulheres, tem mulheres que não dá diferença alguma, mas em uma boa parte dá bastante diferença. A Irani está perguntando, né, que reconhecendo o ápice, na amamentação a relação pode ser livre de demanda, também ansiosa aqui. Depois que a gente reconhece o ápice, gente... Aí relação livre de demanda. É a gente, né? Meninas! Adoro! Aqui é livre demanda, literalmente. Adorei essa. É o que acontece. Depois que a gente reconhece o ápice, voltou a ciclar. Então, o próximo sangramento vai ser a menstruação, o primeiro ciclo mesmo que vai começar com a menstruação, ok? Então, a gente vai liberar sempre a regra ápice. Regra ápice é o quê? A partir do 4º dia da identificação do ápice, porque eu confirmei a ovulação, está liberado a relação, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora, qualquer momento, beleza? Mas precisa ter esse ápice com certeza afirmado, tá, Irani? É verdade, meninas, eu trabalho com nutrição e suplementação, faz toda a diferença. Se não caímos duras, inclusive se alguém precisar, me chame e fico à disposição. Perfeito, Elizabeth. Lá no grupo, gente, Elizabeth está lá, tá bom? Viu? É importante a gente estar com tudo bem certinho, senão a gente cai dura e preta para trás. É tenso, a gente dá ruim. A parte boa desse pré-ovulatório prolongado é esquecer o que é TPM. Não tem TPM. Porque quem dá a TPM para a gente é a progesterona alta. O bichinho que deixa a gente descabelada, né? Eu gosto de falar para as meninas o seguinte, ó. Quando eu estou no pré-ovulatório, eu estou me sentindo uma... Vou usar assim, eu estou me sentindo assim... Eu vou dar um exemplo bem engraçado, bem interessante, porque vai ficar fácil. Eu estou me sentindo uma missidade. Né? Sabe aquelas meninas que concorrem para Miss Petrópolis, Miss Rio de Janeiro? Eu estou me sentindo uma misticidade. Mas quando eu estou no meu período fértil, eu estou me sentindo a Gisele Bündchen. Ok? Então, quando a gente está no pré-ovulatório, na amamentação, eu estou me sentindo uma Miss. Estou podendo, estou de boa, estou de bem comigo, está tudo bem. Se meus hormônios estiver tudo controlado, eu estiver tranquila, não tem TPM de jeito nenhum, porque não tem progesterona. Quando eu estou no meu período fértil, eu viro uma... Sabe, gente, eu me acho a linda. E quem quiser o contrário, está errado. Não importa se eu já tenho uma ruguinha, que eu preciso de uns botox, o meu já acabou, olha só, Jesus, não vou mexer muito a testa, né? Não importa, eu estou me sentindo a linda. Mas aqui, ó, no pós-ovulatório, meu irmão, a louca da casa está solta. Quem já quis matar o marido? Gente, levanta a mão devagar para eles não enxergar.
Coitado, meu marido, eu sempre queria matar um pouco. Nunca matei, tá, gente? Nunca matei. Mas eu sempre dá vontade de matar. E as crianças, gente? Nossa, eu acho que eles descobrem, né, que a gente está na TPM, né? A vantagem da amamentação é que não tem TPM. Olha, gente, que coisa linda. Kátia, Oi? e tem uma coisa também interessante, é que depois que a mulher volta a ciclar, ela pode apresentar um período de perturbação da amamentação. Porque geralmente no período menstrual, a mulher pode sentir uma sensibilidade maior na mama. Então, quando o bebê vai mamar, ela pode sentir um incômodo, uma angústia, de querer retirar o bebê do peito, de ter uma sensação ruim, né, durante a mamada. Isso a gente chama de perturbação da amamentação. Pode acontecer principalmente nesses casos, né, de ciclo menstrual, mas pode acontecer por outros motivos também. Às vezes, mulheres que já passaram, por exemplo, por algum abuso sexual, outras questões, né, psicológicas mesmo, enfim. Mas é interessante a gente saber, porque isso pode acontecer durante o ciclo menstrual. Perfeito, perfeito. Viu, gente? Isso é legal, porque às vezes ela, meu Deus, tô ficando uma mãe ruim. Não, é algo que pode acontecer. Por isso que é importante ter um acompanhamento na amamentação, né? A gente ter esse cuidado com a gente. Muito bem, então vamos continuar aqui. Estamos quase finalizando o nosso primeiro webinário, gente. Ai, meu Deus, que alegria, que alegria. Bom, vou falar, já que eu já estou com a palavra, eu vou falar sobre o curso que a gente tem, depois a Aparecida vai falar sobre como que é legal essa questão do acompanhamento na amamentação. Então, o curso. A gente tirou muitas dúvidas aqui, só que assim, quem ainda não tem... Quem aqui não tem instrutor, gente? Quem está vindo assim, mas não tem instrutor? Todo mundo já tem instrutor? Todo mundo já passou por um instrutor? Ok. Então, vamos lá. Como que funciona? Cássia, eu quero usar o método e eu preciso de um instrutor. A melhor opção é a gente estar fazendo o curso, ok? Porque o curso, a gente tem um curso parceiro, eu tenho uma parceria com o curso com a Sempaflam, que é da Thaís, ok? Ele é lá do Sul, mas é um curso que está todo voltado com toda a metodologia correta do método de ovulação Billings. Esse curso, você fazendo ele, adquirindo ele, eu vou ser a sua instrutora, ok? E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer o curso, são aulas gravadas, e automaticamente a gente já vai começar os acompanhamentos assim que você finalizar. Então, quem tem interesse, quer ser usuária, no meu Instagram, lá no Billings, @Billings_Cássia, ok? Vocês vão entrar lá, eu vou até colocar ele aqui, ó, @Billings_Cássia. Na minha bio tem o link para esse curso, ok? Se não conseguir pegar lá, você pode me chamar, porque eu estou lá no grupo também, no meu WhatsApp, que eu passo para você. Esse curso pode ser para qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ah, eu tenho alguém lá, não sei aonde, no Chile, na China. Eu tenho usuário que está no Japão, usuário que está na Alemanha, eu tenho usuário de um monte de canto. Não tem problema, porque ele é uma linguagem muito simples, é rápido, não é algo que vai te demorar muito tempo, e você tem a praticidade de estar gravado e assistir várias vezes, ok? Isso é importantíssimo. Não dá para fazer o método Billings sozinha nesse momento de amamentação, porque as mudanças hormonais são muito grandes. E vai ser um prazer tê-las junto com a gente, né? No caso, assim, eu vou ficar muito feliz em estar te acompanhando nessa linda jornada de conhecimento e de muitas risadas, viu, gente? Porque é maravilhoso usar o método de ovulação Billings. Aparecida? Tem uma pergunta aí, Cássia. Sim. Sobre o curso. Perguntando se ele é pago. Tá. Esse curso do Hotmart, sim, ele tem um valor, até porque a gente tem despesas para manter esse curso, tá bom? Temos despesa com plataforma, com equipe de logística, de internet, de web, essas coisas todas que eu não entendo tanto, mas nós temos uma despesa.
E ele também, ele cobre 6 meses de atendimento. Eu, Cássia, não cobro atendimento. Então, mesmo que o prazo do curso acabar, eu não cobro atendimento, porque a minha família a gente faz como missão. Mas tem sim uma taxa, lá eles parcelam, mas porque nós temos despesa. Né? E esses valores também ajudam, por exemplo, o instrutor a pagar curso de formação, porque a gente vai fazer até, inclusive, um webinário sobre isso. Né? Como que a gente se forma para ser instrutor? Tudo que a gente precisa investir para ser instrutor. Então, assim, alguns instrutores cobram, eles podem cobrar sim, porque a gente investe nesse conhecimento, tá bom? Eu brinco que eu estudo mais como instrutora do que nas pós, tudo que eu já fiz 3 pós-graduação, estou indo para o mestrado, eu acho que eu estudo mais para ser instrutora do que na minha própria profissão, né? E assim, a gente estuda muito, e isso tem custos, né? Então, esses custos é para nos ajudar nisso, beleza? Então, quem for adquirir, o da plataforma tem um valor sim, lá se parcela. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, que eu estou aí à disposição para estar tirando as dúvidas, tá bom? Também, se tiver outras dúvidas, lá no link tem o telefone do suporte. O suporte do curso também está à disposição para tirar as dúvidas que você tiver, tá bom? Mas eu também estou aí à disposição. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa sobre o curso? A Júlia comentou, esse curso não é específico de amamentação, não, esse que a Cássia está falando. Não, ele é para todos os tipos, porque a gente aprende o método Billings, aí dele você vai vir para mim, no caso, né, como instrutora, ou para outra instrutora também que atenda por ele. No caso aqui, vai direto para o meu link. E aí, então, depois eu vou te acompanhar, por exemplo, Júlia, você vai fazer? Ok. Depois eu vou ser a sua instrutora e vou te acompanhar nessa jornada, especificamente no seu caso, com o seu histórico, tudo bonitinho, tá bom? Com agendamento, aquela coisa toda direitinho. Até você aprender, mesmo que passe o prazo do curso, ok? Maravilha. Parecida? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho, né, da consultoria de amamentação. Como a gente falou aqui, né, o quanto ela é importante acompanhar esse processo de amamentação. Então, eu realizo acompanhamento de amamentação desde a gestação, né, ajudando com informações para que a mulher saiba o que esperar, né, durante ali o pós-parto, atendo pós-parto, retorno ao trabalho e desmame gradual, tá? Então, caso alguém esteja passando por essas fases e necessite também de auxílio especializado, né, nesse sentido de amamentação, a gente ajuda também. E também tem consultoria de sono, tá? Então, às vezes, né, tem muita gente que quer fazer o desmame noturno para ver se o bebê dorme melhor, e às vezes não é só isso que vai ajudar o bebê a dormir melhor, né? Fazer o desmame do bebê. E lá no link da minha bio, vou colocar também meu Instagram aqui, eu tenho alguns cursos, tá? Lá disponíveis. Então, eu tenho workshop de amamentação para quem é gestante, tenho curso de desmame, e tenho alguns aulões de desmame e de sono infantil também. Então, caso alguém tenha interesse, pode entrar lá, que vocês vão encontrar, tá? Tudo isso no meu link da bio. Deixa eu só colocar aqui. E no meu perfil eu também estou compartilhando informações diariamente, tá? Todos os dias, ou pelo Stories, ou nas publicações, eu estou compartilhando informações que ajudam nesse dia a dia mesmo da amamentação, tá? Sempre abro caixinha de pergunta, então se alguém também quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar lá que eu estou aí disponível para ajudar vocês. Tá fechado. Uma coisa importante, Cássia, eu não tenho condições de adquirir o curso. Procure pela Sempaflam Brasil, né? Tem tanto o @Sempaflam Brasil Oficial, que está no Instagram ou no site, porque lá vai ter o contato dos regionais. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu sou do Regional Sudeste. Então, vai estar o meu contato lá. Olha, eu sou do Regional Sudeste. E aí a gente vai encaminhar de uma forma para que você tenha
a oportunidade de estar fazendo um outro curso, não é esse, mas com o mesmo conteúdo, ou então direto com o instrutor, cada regional tem a sua metodologia de trabalho, mas você não vai ficar sem se caso você não consiga adquirir o da plataforma. O importante é não deixar de procurar a gente, não deixar de procurar a ajuda, ok? O nosso objetivo aqui é propagar o método Billings, propagar esse conhecimento, ok, gente? Então, qualquer coisa, estamos à disposição. Isso aí, aqui no Sudeste tem todo mês. Isso, mas é só para o Regional Sudeste. Outros regionais, não, tá? Aqui, o curso que a gente tem todo mês no nosso regional, inclusive desse mês vai ser dia 28, ele é somente para o Regional Sudeste, tá bom? Outros regionais, procura a Sempaflan e Sempaflan, @Sempaflan oficial, eu acho que é isso mesmo. Isso, é isso mesmo. Oficial. Mas, gente, se me seguir ou seguir a Aparecida, vocês vão achar ela lá, porque a gente está seguindo ela, a gente marca eles em tudo. E aí, lá, eles vão te encaminhar para o seu regional para que ele possa te dar o suporte. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, minhas queridas? Gente, vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Vou encerrar a nossa gravação. Só tenho a agradecer a cada uma de vocês pela paciência com a gente. A gente estava nervosa, eu estava nervosa, gente. Né? Muito feliz nesse momento de partilha. A presença de vocês é muito importante, porque o nosso objetivo de estar aqui é realmente